bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. No tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para abordar os senhores diz respeito ao decreto número 11.249 de 2022, de 10 de novembro, que trata de um anseio do meio empresarial que dispõe sobre oferta de créditos líquidos e certos. Então, esse decreto ele dispõe sobre os procedimentos de oferta de crédito decorrentes de decisão judicial transitada em julgado. Então, no que seria? O que seria essa oferta de crédito? Os contribuintes, aqueles que são titulares de créditos próprios ou adquiridos de terceiros, créditos esses reconhecidos pela União, suas autarquias ou fundações públicas, ou por meio da Procuradoria-Geral da União Federal, decorrentes de decisões transitadas em julgados. Como é que o contribuinte poderá fazer uso desses créditos? Vejam que aqui o decreto ele trata inclusive de créditos próprios ou adquiridos de terceiros, mas desde que sejam decorrentes de decisão transitada em julgado. E ele poderá fazer uso para quê? Poderá fazer uso para a quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa da União, inclusive em transação resolutiva de litígio, e subsidiariamente débitos com autarquia e fundações federais. Poderá fazer uso também para a compra de imóveis públicos de propriedade da União, disponibilizados para venda. Poderá fazer uso dos créditos para pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovida pela União. Poderá fazer uso também para aquisição, inclusive minoritária, de participação societária da União disponibilizada para venda, e compra de direitos da União disponibilizado para cessão, inclusive de antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Então, o que significa? Esse decreto, ele abre a possibilidade agora, que vai ser, ele depende de uma regulamentação, né? A Procuradoria-Geral da União, através do Ministério da Economia, eles vão ter que fazer uma regulamentação desse decreto. Abre a possibilidade para que os contribuintes, que são titulares de créditos junto à União, créditos esses já de decisões transitadas em julgado, ou seja, são na maioria seriam os precatórios, né? Eles possam fazer uso dos créditos que possuem junto à União, inclusive créditos que venham a ser adquiridos de terceiro, para utilizá-los na quitação de débitos, compra de imóveis e todas essas outras operações. Então, procedimento igual a esse, o Estado já criou no passado recente aí o compensa, né? Então, agora, a União Federal, através desse decreto, está abrindo essa possibilidade também de os créditos dos contribuintes junto à União, crédito decorrente de decisão judicial, poderem ser utilizados em quitação de débitos ou venda a terceiro. É lógico que isso aí vai abrir um mercado de transação, negociação de créditos, né? Aqueles contribuintes que possuem crédito junto à União e que não têm uma expectativa de liquidez imediata, poderão, então, fazer negociação com terceiros que vão poder utilizá-los no pagamento de débitos junto à União. Vamos aguardar aí que o decreto abriu essa possibilidade, mas, como eu disse, ele depende de uma regulamentação. Então, nos próximos meses aí, a União vai fazer toda uma regulamentação desta normativa diante da utilização dos créditos. Na área federal seria esse o recado. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário.
Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgados na semana passada. O primeiro assunto é referente ao ICMS substituição tributária devido pelo Simples Nacional, quanto a uma autorregularização promovida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. A autorregularização, ela permite que o contribuinte recolha as diferenças por ele apuradas, claro que tem o auxílio da Fazenda Estadual na indicação das irregularidades cometidas, né? E com multa privilegiada, no caso, 40%, né? Mas se pagar à vista, a multa cai 50%, que é 20% então de multa devida nesta situação. Então, foi publicado no site da Secretaria da Fazenda, do dia 7 de novembro, que a Secretaria da Fazenda, ou Receita Estadual, está iniciando um novo programa de autorregularização com foco em valores de ICMS de substituição tributária, destacado as notas fiscais emitidas por contribuintes do Simples Nacional, sem a respectiva inclusão na declaração do Simples Nacional relativa à substituição tributária e ao diferencial de alíquota, ou mesmo a arrecadação correspondente. O programa consiste em um projeto piloto do setor de supermercados para futura expansão ao restante do Estado. As divergências foram constatadas a partir da análise das informações prestadas às notas fiscais na declaração do Simples Nacional relativa à substituição tributária e diferencial de alíquota, e também nos valores arrecadados aos cofres públicos do Estado por esses estabelecimentos beneficiários, né, com as regras do Simples Nacional. É que no período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2021, foram constatados indícios de redução do valor mensal relativo ao ICMS substituição tributária por estas empresas optantes pelo Simples Nacional. Assim, através deste programa de autorregularização, a Receita Estadual, então, oportuniza aos contribuintes a regularização das pendências, desde que observado o prazo até 30 de janeiro de 2023, efetuando o recolhimento, né, do valor devido. Persistindo a divergência, ou seja, o contribuinte não tomando as providências adequadas para sanar esta irregularidade, né, o contribuinte então ficará sujeito à abertura de um processo de ação fiscal com a imposição de multa, daí uma multa realmente expressiva, né, que pode chegar a 100%. Né? E isto é o que informou no site da Secretaria da Fazenda Estadual, o setor de notícias, né, da Fazenda, a ASCOM, né, da Secretaria da Fazenda da Receita Estadual. Depois tivemos a publicação também de uma versão nova da nota técnica da nota fiscal eletrônica, a nota técnica 2016.003, a versão 3.40, tratando da NCM com vigência a partir de 1º de janeiro de 2023. Essa nota técnica foi publicada no dia 4 de novembro no portal da nota fiscal eletrônica, e informa a tabela, né, ou nova tabela, né, de NCM vigente a partir de 1º de janeiro de 2023, para autorização de notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de consumidor eletrônica. A nova versão substitui a versão 3.30, publicada em setembro de 2022, uma vez que após essa data foram publicadas resoluções GSEX que alteraram novamente a tabela a partir de 1º de janeiro de 2023. Por que da menção desta informação? Porque realmente a partir de 1º de janeiro de 2023, essa tabela está sendo mudada, né, para um ambiente de homologação de testes, né, inicialmente começando já em 15 de dezembro de 2022, mas a produção é a partir de 1º de janeiro de 2023.
mas as NCMs extintas poderão ainda ser aceitas até 16 de janeiro de 2023. A exceção é no caso da nota fiscal eletrônica relativa à exportação, em função da Declaração Única de Exportação, a DUI, né, que não pode ser usado, então, o código NCM extinto a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, para as demais operações, então, serão aceitas ainda as antigas, né, até 16 de janeiro de 2023. Mas no caso da declaração da NCM na DUI, ou seja, quando for exportação, não. Somente as que forem publicadas através desta tabela de NCM, né, para vigência, para vigir a partir de 1º de janeiro de 2023. Outro assunto é que, com o lançamento do posto fiscal, a escrituração fiscal digital, PF-EFD, o Estado suprimiu, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2023, a emissão de notas fiscais para declaração de débitos de ICMS, estabelecendo critérios na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI para fins de ajustes na apuração do ICMS através dos registros E220 e E111. Conforme comentamos no painel da semana passada, o Decreto 56.706 eliminou, a partir de 1º de janeiro de 2023, a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais em situações como em operações internas por estabelecimento varejista de produtos farmacêuticos. De outras unidades da Federação, relativamente a mercadorias relacionadas lá no apêndice 2, que tratando de produtos sujeitos à subvenção tributária, forem dada entrada no Estado sem subvenção tributária, para as quais era emitida também, ou pelo menos será emitida, né, até 31 de dezembro, a nota fiscal correspondente. Também por estabelecimento comercial distribuidor de peças, partes, componentes, acessórios e demais produtos, no caso de estabelecimento que não seja o fabricante de veículos automotores, máquinas e equipamentos agrícolas, sem a subvenção tributária. Também exigido nota fiscal até 31 de dezembro. Também de estabelecimento comercial de peças, partes, componentes e acessórios e demais produtos relacionados no apêndice 2, seção 13, item 20, de empresas fabricantes de veículos beneficiários pelo Fomentar, né? Então, também até 31 de dezembro de 2022 também. De mercadoria de outra unidade da Federação, exceto em relação àquelas sujeitas à subvenção tributária. Por estabelecimento atacadista de mercadoria relativa a estabelecimento, né, de empresa interdependente ou por transferência nas condições lá estabelecidas no artigo 9º, inciso 6º do regulamento do ICMS. Então, são situações em que a própria legislação exige para a declaração do débito, né, seja de antecipação tributária, seja de subvenção tributária, a emissão da nota fiscal eletrônica para declarar o débito. Isto vai vigorar até 31 de dezembro de 2022. A partir de 1º de janeiro de 2023, não serão mais emitidas essas notas. Segundo as disposições da Instrução Normativa 96, que também comentamos semana passada, diversos arquivos mantidos pelos contribuintes, né, cujas informações são mantidas em planilhas, hoje elaborada pelo próprio contribuinte, para apresentação à fiscalização quando exigido, elas deixarão de serem exigidas, né, devido à inserção dos dados nelas contidos hoje, né, dos dados que constam na própria escrituração fiscal digital. E isto vai evitar irregularidades fiscais, que hoje sistematicamente o fisco envia notificações, né, para regularização e até autorregularizações, como tem ocorrido ultimamente. Esta automatização alcança inclusive o controle do recolhimento do ICMS subvenção tributária devido pelos estabelecimentos que receberem mercadorias de outras unidades da Federação
assim como nas hipóteses em que é exigido o pagamento antecipado do imposto, antecipação tributária, aquela diferença de alíquota interestadual, e outras situações cujo débito é devido pelo estabelecimento destinatário da mercadoria. A normativa, esta 96, também integrou à escrituração fiscal digital a informação relativa às operações de importações. Com isso, o chamado posto fiscal EFD exigirá na própria escrituração fiscal digital informações relacionadas à memória de cálculo do débito previsto na legislação, na entrada de mercadorias no Estado do Rio Grande do Sul, para situações em que é devido o imposto na entrada da mercadoria no Estado do Rio Grande do Sul. De modo a deixar bem claro a forma e as explicações sobre o cálculo do imposto que deve ser recolhido. Então, entendemos e voltamos, inclusive, com esta informação, porque a partir de 1º de janeiro, realmente, estará sendo modificada essa sistemática. Não mais declarar os débitos através de notas fiscais em separado da operação específica, né? Muitas vezes englobando diversas operações, mas para haver a inserção dos dados de modo a que haja um controle do fisco e a explicação dos cálculos na própria escrituração fiscal do contribuinte, que é entregue mensalmente à Secretaria da Fazenda Estadual. Então, eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Convido vocês a acessar o nosso Instagram para ficarem por dentro das alterações ocorridas na legislação tributária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.